Olá pessoal, tudo bem? Jornal de Boletos vem no ar, hoje com um tema bem interessante, o conceito de endividamento de risco, que para nós podemos chamar de superendividamento, aqui no Jornal de Boletos. Roda a vinheta. Olá, estamos de volta. Antes de eu mergulhar nesse conteúdo que eu preparei para vocês hoje, eu quero agradecer ao crescimento do canal, feito por vocês, pelas pessoas que compartilham o material que a gente compartilha aqui, sobre todo o conteúdo que nós colocamos, as nossas opiniões, o nosso estudo. Isso está chegando cada vez mais às pessoas que precisam. Então, curta aqui mais esse vídeo para que ele possa distribuir pelo vasto mundo do YouTube e a gente consiga alcançar cada pessoa que sofre com o endividamento, sofre com não poder pagar as suas despesas no final do mês, sofre com todo esse assédio que os bancos fazem em cima dela para que ela pegue mais dinheiro e fique todo dia, todo mês, todo ano, sempre na mesma roda do rato, pega o empréstimo, gasta, renova, pega o empréstimo, aí não consegue pagar, pega o empréstimo, renova, repactua, paga mais juros. Essa é a grande roda viva do empréstimo e a gente está aqui para mostrar que a vida não é assim e trazer você para o conceito ou para a perspectiva de uma vida livre de dívidas. Então compartilha, curte o canal, entra aqui, joga esse conteúdo lá no teu grupo da família, no grupo do trabalho, com certeza vai ser maravilhoso o que você vai fazer por essas pessoas. Mas indo direto ao conteúdo, hoje eu separei um conceito que é bem interessante e é divulgado pelo Banco Central, o conceito de endividamento de risco. E aí eu achei um paralelo do superendividamento, porque o conceito de endividamento de risco, a gente vai ver a seguir, ele tem muita conexão do que a gente entende aqui no momento da nossa entrevista com a pessoa, da nossa prévia do plano de pagamento, o que leva ele a ser considerado superendividado. Tá? Estou excluindo aqui as questões jurídicas, mínimo e essencial. Eu estou falando das questões numéricas de comprometimento de renda e comportamento da pessoa, de como ela chegou à situação de endividamento. Então, esse conteúdo hoje é um conteúdo um pouco mais técnico, mas é um conteúdo para você perceber que tem gente medindo isso. O Banco Central está medindo isso. Só que esse número, até o momento, não serviu para nada do ponto de vista de conscientizar instituições financeiras de que algo precisa ser feito. Não é colocar apenas cursinho de finanças escondido, não é simplesmente o presidente da República dizer que o Brasil, o maior programa de crédito do trabalhador da história desse Brasil, em vez de falar o maior programa de educação financeira da história desse Brasil. Então, o que me parece é que as instituições financeiras não estão muito preocupadas com a redução do endividamento. Elas estão preocupadas em, a cada mês, a cada ano, ganharem mais e mais lucro diante de tudo que isso está trazendo. Tá? Então, na série, por exemplo, a série da fraude do INSS, os vídeos que nós fizemos de RMC, RCC, tudo isso é a massificação para tirar dinheiro das pessoas. Então, esse conceito do endividamento de risco, ele mostra o quão grave é a situação aqui no nosso país. Então, seguindo aqui para a nossa apresentação, o endividamento de risco, ele é um conceito criado pelo Banco Central em paralelo, né, com conceitos também criados por outros bancos centrais, porque esse conceito também existe em outros bancos centrais pelo mundo. É uma pessoa que tem um alto comprometimento de renda, né? Então, multiplicidade de operações. É aquela pessoa, como chega aqui pra gente, que ela tem uma série de empréstimos. E ela também tem um histórico de rolagem de dívida. O que é rolagem de dívida? São as repactuações que você faz sempre que o banco te liga. Tem um troquinho aqui para você. Esse troquinho que você está pegando é a rolagem da tua dívida. Você está rolando a tua dívida para o futuro. Então você está pegando mais dinheiro, aumentando o teu saldo devedor e está jogando a sua dívida mais para frente. Com isso,
por exemplo, um financiamento, um empréstimo de 96 meses, que você já pagou metade e só faltaria metade, você volta ao zero e volta a dever tudo que você devia antes e mais alguma coisa com os juros que você já pagou. E outras questões, por exemplo, baixo score de crédito. O que é baixo score de crédito? Quando você pega lá o score, é a tua pontuação no Serasa. Um exemplo, é a tua pontuação no Serasa. Tem lá a pessoa que tem 1000. Pessoas que têm 300, 200, é porque ele já está com o crédito dela comprometido. Nome sujo, mal pagador, ou então ele tem uma sobra de caixa quase zero. E isso compromete demais a possibilidade da pessoa ter uma vida equilibrada, porque ela está pagando mais de dívida do que propriamente para as coisas que lhe trariam prazer na vida a partir do trabalho. Indo mais adiante, e quais são os principais indicadores? Está aqui, comprometimento de renda, multiplicidade de operações simultâneas, rolagem frequente, aquele crédito emergencial rotativo, né? Aquele crédito que o cara pega no cartão de crédito, ou então ele fica rolando a dívida do cartão, e uma evolução negativa do histórico de pagamentos. Então, tudo bem, se ele pega consignado, ele não tem como fugir, mas se ele pega empréstimo pessoal, ele começa a não pagar os empréstimos pessoais. E aí aumenta a dívida dele pela questão dos juros e tudo mais. Então, essa questão do endividamento de risco, ele traz uma série de informações sobre como identifico um endividado de risco e o quanto isso é parecido com os clientes aqui do programa de Boletizei. Nossos clientes têm alto nível de comprometimento de renda, têm um histórico de rolagem de dívidas constante. Nós chegamos aqui, às vezes a pessoa tem 7, 8 rolagens, então ele tem um empréstimo, sei lá, 10 anos, a cada 2 anos ele rola a dívida, ou seja, a cada 2 anos ele faz uma repactuação da dívida, pega um troco e continua no jogo, porque ele não consegue mais viver sem isso. Nós temos clientes que têm baixo score de crédito, ou seja, eles não têm mais onde pegar dinheiro porque o score dele está baixo, nome sujo, o que não quer dizer nada a questão do nome sujo, porque para você negociar com o banco parece que você tem que estar sempre com o nome sujo, porque senão eles acham você bom pagador e arrocham cada vez mais. Então os nossos clientes aqui do programa de Boletizei são devedores de risco e por isso que eu falei aqui no início do vídeo que podemos chamar os endividados de risco de superendividados, porque faz parte do contexto que a gente tem aqui no programa de Boletizei, quando os clientes chegam até nós. Por exemplo, ontem foi isso. Ontem eu entrevistei uma cliente na prévia do plano de pagamento, então se você clicar aqui embaixo e tiver dúvida, você vai marcar uma prévia do plano de pagamento comigo. Ela tinha 9 empréstimos consignados com o banco, 9 com o mesmo banco, 9. Então, o nível de comprometimento dela com esse banco é altíssimo, fazendo que ela não consiga sequer buscar uma taxa menor em outro banco, a não ser que seja por portabilidade, porque ela está com o nível de comprometimento dela tomado, alto. Vejam que o contexto é esse. E essa pessoa que eu entrevistei ontem, que eu estou trazendo exemplo, ela já está endividada há algum tempo. E aí o cônjuge perdeu o emprego, voltou a trabalhar, então, ou seja, perde o emprego, aí quem segura é o funcionário público. Aí quando a pessoa da iniciativa privada volta a trabalhar, aí dá um alívio. Só que na hora que dá o alívio, no lugar da pessoa fazer poupança ou fazer reserva de emergência, ela vai atender todas aquelas coisas que ficaram represadas. Aí ela decide trocar o carro, decide reformar a casa, decide fazer coisas que, na verdade, não deveriam acontecer. Ela deveria fazer uma reserva de emergência com esse valor que está entrando extra e não consumir esse valor com mais coisas. É uma pena que o brasileiro não tem educação financeira a ponto de se entender essas coisas. E aí a gente recebe muita gente mesmo, gente. Eu não estou falando
o Rui, tá, é a opinião do Rui, não. É a percepção das centenas de clientes do programa de Boletizei. Agora, esse endividamento de risco, ele vem sendo acompanhado pelo Banco Central já há algum tempo. Ou seja, do que eu consegui recuperar lá no site do Banco Central, nós temos que em 2019 havia 4.600.000 pessoas endividadas de risco, fase pré-pandemia. Vejam que em junho de 22 já passou para 12,2, subiu 8,4 milhões, um número quase de 200% de aumento dos endividados de risco. Esse período foi um ano depois da lei do superendividamento, da 14.181. Então, já, olha só, hein? Quando a gente começa a ver os números, né, já vê que existia já um temor disso. E agora, e há 2 anos atrás, em março de 2023, está em 15,1 milhões. É o último dado do Banco Central. Acredito que ele divulgue isso a cada 2 anos, porque eu não achei dados atualizados para 2024. Mas, considerando o que chega para mim, que chega aqui no programa de Boletizei, da quantidade de superendividados que chegam aqui, eu tenho certeza que esse número está muito maior. E aí, gente, é naquela questão de, bom, vamos trazer um conteúdo mais completo possível. Já que a gente não tem um dado oficial, vamos fazer algo que os economistas fazem, que são as projeções. Eu não sou economista, eu sou contador, mas eu respeito muito o trabalho das projeções porque elas nos dão uma visão com cenários para a gente imaginar o que poderia acontecer. Então, eu fui lá no nosso querido amigo ChatGPT, fiz lá o prompt de comando, digitei lá o que eu gostaria de ver, botei algumas referências e a projeção que trouxe aqui, que eu estou apresentando aqui, é algo que é um estudo apenas. É uma projeção, como pode ser a projeção A, B ou C. É apenas para que a gente veja que existe esse risco de cada dia, esse endividamento de risco aumentar se as políticas brasileiras com relação a crédito não sofreram uma mudança profunda, principalmente a participação dos bancos nisso aí, tá bom? Então, passando para o próximo slide, fazendo uma simulação simples, a partir dos dados que já existem, nós trazemos que a possibilidade em 2024 foi de 17,6 milhões de pessoas endividadas de risco, ou seja, super endividadas, e a projeção leva a 20,2 milhões de pessoas ao final de 2025. Gente, sinceramente, eu acho que essa projeção ela está até otimista, pela quantidade de pessoas que chegam até nós e a gente aprova como super endividada. Só ontem, das 6 entrevistas que eu fiz, os 6 eram super endividados, ou seja, 100%. Então, eu acho que esse número que a gente vai passar aqui é até otimista, porque eu penso que, pela minha experiência, esse número pode ser até maior. Aí, bom, vamos lá. Agora eu quero saber o seguinte. Mas, Rui, você está sendo muito otimista, pessimista, realista? Então, eu fiz uma nova consulta ao ChatGPT, pedi para ele aprimorar os dados. E aí, eu pedi a ele o quê? Eu pedi para ele fazer uma projeção de cenários. Olha só, gente, uma projeção de cenários, que seria um cenário realista, um otimista e um pessimista. E aí o que ele trouxe? Ele trouxe algo bem interessante e muito plausível para o contexto que a gente está vendo hoje. O que ele falou aqui? Bom, ele me montou 3 cenários. Ele usa o vermelho aqui como cenário até 2023, que é o cenário que existe, né? Um cenário consolidado, existente em 2023. Em 2024, o vermelho ele sobe aqui para o pessimista para 19,1 milhões e depois ele vai para 23 milhões de pessoas em 2025 super endividadas. Tá?
São números grandes mesmo, gente. Números grandes mesmo. Só o governo e os bancos acham que está legal. A outra projeção que ele fez, assim, me dá um cenário conservador. É aquele assim, alguma coisa vai acontecer, ou então vamos de acordo com o crescimento recente. E aí o cenário conservador, que é esse verde aqui, ele diz que em 2024 vão ter 16,2 milhões de endividamento de risco e 17,3 em 2025. Eu acho pouco provável, porque se já em 2023 já tinha 15, pela forma como subiu de 2022 e 2019, eu acho pouco provável que esse cenário conservador aconteça. E o cenário realista é uma projeção baseada em dados históricos. Acho razoável 17,6 e 2025 20,2. Então vejam que há um crescimento grande das projeções de superendividamento, que é o endividamento de risco. E isso nos preocupa demais. O programa de Boletizei está pronto para atender? Está pronto para atender. O programa de Boletizei, ele cuida do tratamento e prevenção do superendividamento? Sim, cuida do tratamento e prevenção do superendividamento. Mas nós temos uma questão de propósito, que é estarmos conectados com o sofrimento dessas pessoas. Uma das pessoas que eu entrevistei ontem, ela tem um filho com paralisia cerebral, o marido desempregado. Não há como não sensibilizar que todo esse sofrimento de endividamento foi para o cuidado do filho. Que ela teve que conversar em casa para o marido parar de trabalhar para cuidar do filho, porque ela é funcionária pública, ela não poderia abandonar isso. Então o marido abriu mão do trabalho dele para cuidar do filho, que demanda muitos cuidados, muitos gastos. Vejam que a participação do governo aí não funciona. Então a pessoa tem que pegar dinheiro no banco para custear isso, porque é o filho dela. Então não é somente distribuir ações que nós fazemos aqui. Nós somos solidários com cada história que é contada a nós no momento da entrevista, da prévia do plano de pagamento, no momento em que distribuímos a ação e no momento que passamos com esse cliente 2, 3 anos da vida dele, acompanhando ele, acompanhando a ação dele, acompanhando a história dele. E a gente está muito conectado com isso. A nossa advocacia é uma advocacia humanizada. E a doutora Daniele Nunes, fundadora do programa de Boletizei, traz isso muito forte. Uma advocacia humanizada com extrema conexão com o nosso cliente. Então, voltando para a nossa tela aqui, vejam que o superendividamento é algo que está sendo medido pelo Banco Central. Mas eu não vejo isso retornar em ações concretas para o setor bancário. Qual seria uma ação concreta para o setor bancário? Exigir que no momento da análise de crédito os bancos olhassem as despesas das pessoas. Não tem sentido o banco dar esse caminhão de dinheiro que o banco dá sem olhar as despesas da pessoa. Deveria haver um banco de documentos oficial dentro do sistema bancário brasileiro, onde a pessoa se habilitaria para o crédito a partir desses dados que ela forneceria lá dentro, e aí as instituições financeiras se habilitariam a ofertar dinheiro para ela em acordo com quanto ela carregasse ali de despesas comprovantes. Gente, quando uma empresa, estou fazendo um paralelo agora com as empresas, quando uma empresa vai no banco pegar dinheiro, ela tem que entregar uma série de documentos, não somente documentos de constituição, contrato social, imposto de renda, não. Tem que entregar balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, balancete, relação de despesas, fluxo de caixa, blá, 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 blá. Para poder ter dinheiro. Por que isso não acontece com uma pessoa física? Por que isso não acontece com a pessoa física? A pessoa física está fadada a pagar empréstimos a vida toda? A pagar algo que ela sequer tem capacidade de pagamento?
a pagar algo que os bancos a cada dia mais e mais entram em contato com ela para dar mais dinheiro, sabendo que ela já está topada de empréstimo? Gente, é isso. A mensagem hoje é que nós temos informações suficientes para mudar essa história. Só que nós, como população, precisamos de apoio das instituições financeiras, do governo, mas não fazendo campanhazinha, colocando treinamentozinho de educação financeira escondidinho nos sites, não. É dizendo para o banco, você só pode emprestar dinheiro se você olhar as despesas da pessoa. Febraban, você é obrigado a criar um banco de dados nacional de despesas das pessoas para que elas possam se habilitar ao crédito. Por que não se faz isso? Vou deixar para vocês essa resposta sobre o que eu acabei de perguntar. Gente, mais um momento para mim maravilhoso estar com vocês aqui, poder compartilhar essa historinha do endividamento de risco, esse conceito de endividamento de risco, o superendividamento, essa relação toda e o nosso trabalho. O programa de Boletizei, o maior programa brasileiro de apoio, tratamento e prevenção ao superendividamento. De apoio aos superendividados, prevenção e tratamento ao superendividamento. Entre em contato conosco, está aqui o link, é só clicar, você já vai falar com a nossa equipe e a gente vai poder te atender nisso. Nós somos não somente o maior programa de superendividamento, mas nós somos um programa de entrega total de soluções financeiras para os nossos clientes, não somente o superendividamento, RCC, você que é aposentado ou pensionista do INSS, RCC, RMC, essa questão da fraude do INSS, que a gente está com uma série que está bombando aí no nosso canal, fica tudo aqui dentro, gente. Nós somos um escritório que atende por completo, um ecossistema de atendimento ao cliente que vai deixá-lo completo com soluções. Tá bom, gente? Um grande abraço, eu sou Rui Bezerra, perito contador aqui do programa de Boletizei. Você não é suas dívidas. Juntos somos mais fortes. Até amanhã. Tchau. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado.